O ataque mortal de mísseis múltiplos da Rússia em Kiev, em 8 de julho, foi o resultado de um planejamento sofisticado e táticas criativas que derrotaram uma das mais densas redes de defesa aérea do mundo e provavelmente atingiram o hospital infantil Ohmadit, em Kiev, como o Kremlin pretendia, segundo uma revisão do Kyiv Post de evidências de código aberto disponíveis. O ataque russo começou com um movimento de isca e troca, provavelmente com a intenção de atrair a atenção das defesas aéreas ucranianas em uma direção e dar aos planejadores russos informações em tempo real sobre onde as unidades de defesa aérea normalmente móveis da Ucrânia estavam localizadas. De acordo com blogueiros militares ucranianos e redes locais de defesa aérea, por volta de 1h30 da manhã de segunda-feira, 4 bombardeiros russos Tu-95MS NATO Bear começaram o ataque com o lançamento de 4 mísseis de cruzeiro em direção ao espaço aéreo ucraniano sobre o Mar Cáspio. A salva voou para noroeste. De acordo com declarações subsequentes da Força Aérea Ucraniana, citando relatórios de unidades antimísseis e destroços recuperados, 3 mísseis de cruzeiro K foram abatidos sobre as regiões de Jitomir e Cherkasy, adjacentes a Kiev. Não está claro o que aconteceu com o 4º míssil. O que está claro é que cerca de 6 horas depois, durante as quais as trajetórias de voo de mais mísseis KH-101 poderiam ter sido programadas a bordo de mais bombardeiros Tu-95 que atingiram o espaço aéreo sobre as regiões centro-sul da Rússia, de Volgogrado ou Saratov, e lançaram mais uma dúzia de mísseis. O KH-101 é uma arma moderna, aderente ao solo e resistente a interferências, contendo, de acordo com o Financial Times, componentes eletrônicos da ST Microelectronics da Suíça e da Texas Instruments, Analog Devices e Intel dos Estados Unidos América, entre outros. De acordo com o observador militar ucraniano Oleg Zidanov, equipes de solo russas estacionadas nas regiões da Crimeia e de Kursk, na Rússia, dispararam cada uma um míssil balístico moderno Iskander-M em direção ao centro da Ucrânia. Ao mesmo tempo, segundo relatos, 2 bombardeiros supersônicos Tu-22M3 da Força Aérea sobre o oeste da Rússia dispararam 2 mísseis de cruzeiro antinávio KH-22 da era soviética. 2 ou 3 caças-bombardeiros Su-34 dispararam 3 mísseis de cruzeiro Ka-69, provavelmente sobre a região ocidental de Belgorod. Na Rússia, um interceptador MiG-31K disparou um míssil Kinzhal hipersônico, provavelmente na mesma área geral, e uma flotilha de navios de guerra no Mar Cáspio, sem litoral, lançou 14 mísseis de cruzeiro Kalibr. O analista de guerra aérea Tom Cooper escreveu que o objetivo russo provavelmente era sobrepujar as defesas aéreas ucranianas em todo o país, já que muitos mísseis se aproximavam de muitas direções diferentes, com o principal objetivo sendo Kiev. As forças aéreas, navais e terrestres russas lançaram um ataque combinado quase simultâneo, consistindo de 5 tipos diferentes de mísseis de longo alcance, tanto mísseis balísticos de alta velocidade quanto mísseis de cruzeiro de baixa velocidade chegaram ao espaço aéreo de Kiev praticamente ao mesmo tempo, disse Zidanov em comentários ao Canal 24. Mais tarde, no mesmo dia, os militares ucranianos alegaram ter derrubado 31 de um total de 38 mísseis russos. Isso estava no mesmo nível dos sucessos da defesa aérea ucraniana ao longo da guerra, que geralmente tem uma média entre 60% e 80% dos mísseis de ataque destruídos. De acordo com relatos do solo e danos a edifícios, alguns dos mísseis apontados para Kiev parecem ter feito sua aproximação final do oeste ou norte. 1000 bloggers ucranianos e redes de defesa aérea relataram que, antes de seguir para Kiev, mísseis KH-101 foram avistados acima da região ocidental de Jitomir, antes de virar em direção à capital ucraniana.
Zhdanov disse que um grupo de mísseis voou para o oeste até Ternopil, antes de reverter o curso. A pedra angular das defesas aéreas de Kiev é o sistema de defesa aérea MiM-104 Patriot, que emprega pelo menos 3 lançadores e 2 radares, combinados com um número não declarado de mísseis antiaéreos NASAMS de curto alcance, posicionados ao redor da capital. De acordo com alguns 1000 bloggers ucranianos e observadores internacionais, os mísseis russos que se aproximavam de Kiev pelo norte e pelo oeste exploraram uma fraqueza nos radares Patriot. O sistema pode detectar quase tudo no ar a centenas de quilômetros, mas o radar é estacionário, não faz varredura e cobre um arco de 60 graus, provavelmente cobrindo as direções de ataque mais usuais. Os comandantes da defesa aérea responsáveis pelo espaço aéreo acima de Kiev abateram centenas de mísseis russos que se aproximavam da cidade pelo sul e leste. Mas quando os planejadores de ataque russos enviaram mísseis do norte e oeste, os radares Patriot estavam olhando na direção errada, disseram alguns observadores. As localizações e disposições reais dos ativos de defesa aérea ucranianos são um segredo militar. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, disse em uma declaração no final do dia que as táticas de ataque russas estavam se tornando cada vez mais sofisticadas e que no último ataque, os mísseis voaram a 50 metros acima do solo, muito mais baixo do que em ataques anteriores. A mídia ucraniana e imagens de código aberto mostraram entre 6 e 8 fortes explosões no centro-oeste de Kiev, na segunda-feira. De acordo com a maioria dos relatos, pelo menos 1 e possivelmente 2 mísseis KH-101 atingiram prédios pertencentes ao Hospital Infantil Okhmadit. Imagens de mídia social geolocalizadas para a área mostraram fumaça subindo de um tiro quando um míssil KH-101, chegando quase verticalmente de uma trajetória ocidental, atingiu uma clínica de 2 andares. Outro vídeo registrou ataques de mísseis a cerca de 1.500 metros de distância, no distrito de Lukyanivka, na capital, enquanto o gabinete do prefeito de Kiev relatou que 3 mísseis atingiram estações de transformação de energia em 2 distritos ao sul da cidade. Imagens fragmentadas de armas chegando e fumaça e chamas de explosões pareciam ser consistentes com ataques de mísseis vindos da direção oeste, com alguns mísseis visivelmente se aproximando dos alvos quase diretamente para baixo. O Kremlin negou responsabilidade, alegando que o hospital havia sido atingido por destroços de mísseis de defesa aérea ucranianos. A mídia e as autoridades ucranianas disseram que o ataque ao hospital foi intencional e parte de uma campanha russa para aterrorizar o povo ucraniano. O grupo de pesquisa independente Bellingcat.com confirmou a visão de que a Rússia havia atacado o hospital. O sofisticado planejamento russo, que lançou pelo menos 6 mísseis pesados no espaço aéreo sobre o centro de Kiev, alguns voando normalmente sem serem afetados pelas defesas aéreas ucranianas, fortalece o argumento de que as armas do Kremlin atingiram aquilo a que tinham como alvo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, então, por favor, considere se inscrever, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.